oração, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, primeiramente, Senhor, é com muita gratidão, Senhor amado, que nós estamos aqui e te agradecemos, Senhor, por esse momento, pela vida, pelas bênçãos, pelas oportunidades, meu Deus amado, porque como diz a sua palavra, somente para os vivos é que há esperança, Senhor. Isso nós temos o hoje, é o momento de nós nos alegrarmos e nos regozijarmos no Senhor, como diz na sua palavra. Então esse é o dia que o Senhor preparou especialmente para nós. Então eu te peço, Senhor amado, que cada um aproveite cada oportunidade, Senhor, que viva esse momento, viva este hoje, Senhor, da melhor maneira possível, aproveitando, Senhor, este momento na sua presença, que aproveite, Senhor, o momento que estiver no seu trabalho, que aproveite o momento que estiver com a sua família, que aproveite, Senhor, cada detalhe das bênçãos que o Senhor nos dá, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui até este momento, é porque o Senhor tem nos dado graça, Senhor. Se estamos passando por situações, é porque o Senhor tem nos capacitado, nos dado força para enfrentar cada uma dessas situações, meu Pai. Então, tudo, Senhor, tem que ser olhado com a perspectiva certa. Quantos, Senhor, que estão se arrastando dia após dia, Senhor, morrendo como zumbis, porque só olham para a vida com a perspectiva errada. Só pegam o pior, meu Deus, não aproveitam, não são gratas pelo que elas têm, já venceram e vivem, Senhor, mas só ficam com o olhar naquilo que ainda não aconteceu, só ficam com o olhar naquilo que ainda não tem, não conquistaram, Senhor. E por isso que muitos estão amargurados, infelizes, meu Deus, porque o olhar está totalmente errado. Então eu te peço, nos dá a visão, Senhor, porque a sua palavra diz que onde não há visão, onde não há revelação espiritual, não há revelação da palavra, o povo perece. Quantos, Senhor, como nós ouvimos ontem, quantos que podem estar perdidos lá fora, no mundo, Senhor, mas também quantos que estão perdidos dentro da igreja, estão acomodados, se tornaram mornos. Um frio nunca vai se tornar morno, mas um quente pode se tornar morno. Então desperta, Senhor. Desperta cada um de nós para que a gente não esteja no melhor lugar do mundo e, como diz na sua palavra, depois de ter feito tanto, ser rejeitado, ser reprovado, de ter feito tanto, ajudado pessoas, ouvido milhares de cultos e no final ir para o inferno. Mas antes disso, passar uma vida pequena, uma vida medíocre. Então nos ajuda a acordar, Senhor, a aproveitar as nossas oportunidades, aproveitar esse dia. Eu te peço, Senhor, fortaleça cada homem, cada mulher, fortaleça as famílias, meu Deus, guarda as nossas crianças, guarda os nossos jovens, meu Deus, fortaleça as nossas casas, meu Pai. Estabeleça a nossa casa numa casa firme, a casa com Jesus, a casa com valores e princípios do reino, Senhor, que a sua palavra é a nossa justiça. Então eu te peço, tem misericórdia, nos perdoa por falhas, pecados, erros, pensamentos, atitudes e reações que tivemos, meu Pai, já nesse dia, nesse começo de manhã de segunda-feira, meu Pai, que o dia nem começou e talvez alguns já falaram alguma bobagem, o dia nem começou e talvez alguns já pensaram em bobagens. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa e tem misericórdia de nós para que a gente possa corrigir o rumo da nossa vida, para que nós não sejamos destruídos, meu Pai, mas pelo contrário, o Senhor tem uma vida abundante, uma vida poderosa para cada um de nós. Então, fala com cada um de nós, nos dá a visão certa, nos dá o discernimento de tudo que nós precisamos fazer, Senhor. Abra as nossas mentes, desperta, meu Pai, para que tenhamos aqui um povo de coração aberto e sincero, porque o Senhor não busca perfeitos, até porque o Senhor não encontraria nenhum, mas o Senhor busca pessoas de um coração perfeito, aquele que quer te agradar, aquele que quer acertar, aquele que tem uma intenção correta, motivações e intenções corretas. É isso que o Senhor busca. O Senhor está buscando pessoas de coração inteiro para mostrar todo o seu poder. Então nos ajuda, Senhor. Abençoa esta segunda-feira, abençoa as pessoas que passarão pela igreja,
que participarão dos demais cultos, que vão interceder em prol, Senhor, das nossas casas, das nossas famílias, de situações que nós precisamos de respostas, meu Pai. Porque se nós pudéssemos resolver alguma coisa, nós resolveríamos. Mas se nós estamos aqui, meu Pai, é porque nós precisamos da sua graça. Então, nos ajuda, meu Pai, nos ajuda. Que cada um confie no Senhor, que cada um mantenha o espírito focado, que cada um mantenha a felicidade, a alegria, confiando no Senhor o tempo todo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo. Muito obrigado, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, pessoal. Bom dia novamente, quem chegou depois. Bom dia ao pessoal da transmissão. Semana passada eu já fiquei meio perdido, né? Porque foi na terça-feira, agora na segunda-feira. Aí quando era na quarta-feira eu já achava que era na quinta-feira, aí fica confuso. A gente está acostumado a sempre aquela rotina, né? Mas graças a Deus. Vamos lá então. Fala comigo, por gentileza. A regra é clara. A regra é clara. Olha só. 2 Timóteo 2,5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir, fala comigo, se não competir, de acordo com as regras. Então, nenhum atleta é coroado porque ele quer, do jeito dele, nas regras dele. Mas tem que ser de acordo com a regra de cada esporte. Então, eu não faço do meu jeito. Um atleta, por melhor que ele seja, ele não pode quebrar a regra daquele jogo. É engraçado ver, por exemplo, as crianças, né? A minha Aninha, a minha pretinha, ela é um barato. Ela inventa as regras dela, ela é determinada, assim, né? Acho que ela que mais parece com a minha mãe é a Ana, a pequenininha mesmo. Então é aquela lá que encara os grandes e nem tem noção do tamanhozinho dela, mas ela é firme. Então ela inventa a regra dela e os outros têm que aceitar. Ela inventa, ela faz do jeito dela, ela faz uma posição, é o lugar dela que ela diz que ali está protegido, e ela faz. Eu vejo às vezes as crianças fica falando dela, porque a Ana é isso, a Ana é aquilo, porque a Ana não quer se submeter, ela quer fazer do jeito dela. E não vai acontecer do nosso jeito. Vai acontecer do jeito certo. Se o meu jeito for o de Deus, vai dar certo. Mas tem muita gente que quer fazer assim, ó. Tem 10 competidores e 10 regras. Vai virar uma bagunça. Então, se eu não competir de acordo, se eu não lutar, se eu não tomar as minhas decisões baseadas nas regras certas, pelas regras próprias, e não pelas minhas regras, mas pelas próprias de Deus, da Bíblia, nós vamos fracassar. Porque quem quer fazer as coisas ao próprio modo, ele bate a cabeça, ele é estúpido. Ele é teimoso, é aquele obstinado, que a palavra chama de obstinado. Em vez da pessoa ser obstinada para vencer, para acertar, ela é obstinada para ser teimosa. Quantas pessoas que estão ouvindo, ó, não funciona assim. É igual quem num jogo de futebol, ele sabe, se ele der um carrinho, ele vai levar um cartão vermelho, mas ele vai lá, ele é obstinado, não, ele vai fazer do jeito dele. Ele vai lá e vai pegar um problema para a vida dele, depois ele sai reclamando, né? igual o jogador fica fazendo assim e tal. Ele está errado. Ele está errado. Então, se eu estou errado, não adianta depois eu reclamar dos meus resultados. Então, onde nós entrarmos, se você vem para a igreja, você tem protocolos para a gente respeitar. Você está na sua empresa, tem protocolos lá. Você vai no hospital, você tem protocolos para respeitar. Ah, mas eu quero fazer do meu jeito, eu quero chegar aqui, eu quero fazer... Levanta, sai, faz, fala alto. Não, alguém vai em você e vai assim, não, aqui não. O senhor quer agir dessa maneira, o senhor tem que fazer isso lá fora. Não, eu vou chegar aqui nesse hospital, vou fazer do meu jeito. Não, então o senhor vai ficar lá fora. Não, porque aqui na minha empresa eu quero fazer do meu jeito. Não, o senhor vai se submeter à cultura deste lugar. Não é assim, pessoal? Não é verdade? Você chega você vai na casa de alguém e fala, não, eu quero abrir a geladeira. Oh, mas isso daí é um crime. Você chega, isso daí é uma falta de respeito que você não tem noção.
Claro que você tem noção, você não faz isso. Mas quantas pessoas que na vida, ela respeita o ambiente de trabalho, ela respeita os lugares que ela frequenta, mas na vida dela, ela quer fazer do jeito dela. Então ela respeita as regras até um determinado momento, até onde para ela é conveniente. Então ela desrespeita as regras do casamento, ela desrespeita as regras da integridade profissional, ou seja, ela desrespeita as regras de Deus. E obviamente, se eu faço as coisas do modo errado, nenhum atleta é coroado, ninguém vai vencer. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, se eu não respeito as regras de um lugar, eu vou ter problema. A mesma coisa as leis. Se eu não respeito as leis de um lugar, eu vou ter problemas. É igual uma pessoa que ela gosta de usar drogas e ela quer ir para a Holanda. E lá ela vai nos pubs, ela vai nos lugares, ela usa droga e está tudo certo, mas ela quer manter o vício dela. Aí ela resolve ter uma bela ideia e ela vai para Singapura. E ela quer usar droga lá. Mas na Holanda pode. Pois é, mas na Singapura você é enforcado. Você não vai preso em Singapura. Eles não gastam tempo com você. Eles não gastam dinheiro e te mantêm lá, e te dão alimentação. Não, eles são práticos. Vai para Dubai. Leva droga lá. Não, mas aqui lá no Brasil, eu não tinha problema. Não, aqui lá na Holanda, ixi, é liberado. Pois é, mas aqui não é Holanda. Aqui é Singapura, aqui é Dubai. Aqui você não pode fazer isso. E por você ter feito isso, você não vai ter uma segunda chance. Então, não adianta eu falar, não, porque lá na minha casa eu fazia assim. Não, porque eu aprendi desse jeito, aprendeu errado. Quanta coisa que a gente aprende, aprendeu, mas aprendeu errado. E agora é o exercício para desaprender e aprender a coisa certa. Então eu quero entrar no meu casamento e fazer as coisas do meu jeito. Posso fazer, mas o resultado não vai ser bom. Eu posso cuidar da minha saúde do jeito que eu quiser, eu faço de qualquer jeito, eu negligencio, eu vou vivendo. Posso viver durante uns 20, 30, 40 anos, até que passa. Depois você vai começar a ter um problema, ou até vários problemas. É saúde, é infarto, é pressão alta, é dores, é medicação. E quanto mais você se medica, pior você vai ficando, porque o remédio não é feito para curar. É feito para te manter naquilo, senão não dá lucro. Se curasse, não tinha lucro. E as pessoas vão vivendo, como diz na palavra, né? Dissolutamente, irresponsavelmente. E vou vivendo, é do meu jeito, mas a palavra é clara, a regra é clara. Se eu faço as coisas, se eu tenho um casamento que eu faço do meu jeito, se eu faço a obra ao meu próprio modo, se eu busco a Deus de qualquer maneira. Ah, não, Deus, esse negócio aí eu te busco. Não, porque Deus está no meu coração. Quanta gente que vive assim, né? Não, porque eu tenho Deus. Os frutos mostram que Deus é esse. A bispa fala muito disso, né? Quando eu não me submeto a Deus, eu crio um Deus parecido comigo. Então eu acho que Deus vai me entender. Eu acho que Deus não se importa com algumas coisas. Ou seja, eu sempre crio um Deus que me dá um jeitinho. Eu vou ter o melhor, é igual o mundo fala, né? Todos os caminhos levam a Deus. Isso na prática existe, pessoal? Todas as estradas levam ao mesmo lugar? Todas as estradas vão te conduzir ao mesmo lugar? Então não tem sentido. Veja como é uma estupidez que muitos repetem, mas nem na vida é assim. Você sai daqui, você pega a radial, você vai dar no mesmo lugar que a 25, 23? Não vai. Você pega a Bandeirantes, vai dar no mesmo lugar que a Castelo? Não vai. Por isso que tem várias estradas. Ah, não, mas se eu pegar a Dutra e se eu pegar Ayrton Senna, eu vou cair no aeroporto também. Tá bom, mas olha a volta. Então você pega, não é assim. Não funciona assim. Não, se eu vou fazer do meu jeito e o meu casamento vai ser maravilhoso. Não, eu vou buscar Deus assim do meu jeito,
quando eu quero, do jeito que eu quero, eu cumpro uma palavra, mas a outra parte eu não quero me submeter à palavra, e vai dar tudo certo. Não, eu vou ser um derrotado. Porque eu não vou vencer pelas minhas regras próprias. Então, um lugar, uma pessoa, uma vida, uma família, uma empresa, qualquer lugar que não cresce, é reflexo de uma liderança. Então, se a sua família não está progredindo, é reflexo da liderança dessa família, daquele pai, daquela mãe, daquela pessoa que conhece a palavra e que não está cumprindo a palavra. Se uma empresa não está crescendo, é reflexo de uma liderança que quer fazer ao próprio modo, que não quer fazer de um jeito que vai funcionar, mas quer fazer do jeito dela. Então, quando eu não quero fazer do jeito de Deus, a minha vida não vai. Porque onde há cumprimento de princípios, onde eu cumpro as regras de Deus, quando eu sigo esse manual de vida, tem progresso, tem avanço. Por quê? Porque são princípios, são leis. Se o ímpio cumpre princípios bíblicos, ele é abençoado. Ele pode ir para o inferno se ele não se arrepender, ele está em um lugar escorregadio, sim. Mas o ímpio que é íntegro, o ímpio que é generoso, um ímpio que tem princípios e valores, como tem muitos por aí, ele é abençoado. Mas também tem um monte de gente que se diz crente e vive de uma forma totalmente bagunçada, perdida. Por isso que tem aquela cara de infeliz, por isso que tem aquela vida pequena, aquela vida derrotada, que não é nem bom falar, que às vezes é o mais derrotado da família, ou todo mundo é ímpio e está melhor que ele. Por quê? Porque a gente mexe com o mundo espiritual. Se nós não sujeitamos à palavra de Deus, aos princípios de Deus, a minha vida vai afundando. Eu vou decaindo cada vez mais, vou sendo oprimido pelo diabo, para envergonhar mesmo, para envergonhar as pessoas. Então o diabo, ele trabalha desse jeitinho. Lembra aqui que desde Eva isso é uma realidade? Deus disse para não fazer isso. O que foi mesmo que Deus disse? Foi desse jeito mesmo? Certamente não vai acontecer isso. Com certeza não é dessa maneira. Com certeza não é bem assim. Então o diabo, ele trabalha exatamente assim, para a gente criar um Deus parecido comigo. E falar, não, eu vou seguir as minhas regras. Aí qual é o resultado disso? Frustração. Porque onde Deus não está, tem frustração. Aí eu me frustro, aí eu desisto. Então, se eu não dou o que eu me propus a fazer, então eu me batizei, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu falei, não, o velho homem fica para trás, agora tudo novo. Uma vida nova com Jesus. Então, se eu não me propus, não faço o que eu me propus a fazer, eu vou me frustrar, como tantas pessoas. Não, vou casar, eu não vou mais reproduzir esses erros, eu vou fazer de uma forma diferente, não, eu já passei por isso uma vez, 2 vezes, eu não vou passar a 3ª vez, eu vou quebrar esse padrão maligno da autossabotagem. Então eu vou agir de uma forma diferente, mas eu não vou lá. Aí eu começo, eu quero fazer as minhas próprias regras. Nenhum atleta é coroado como vencedor, senão competir de acordo com as regras. Então eu não quero fazer do jeito de Deus, não quero fazer do meu jeito. Então eu vou me frustrar, vou desanimar, aí eu vou parar. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, que eu estava aqui, vendo a igreja, enquanto no momento da ceia, e às vezes faz aquela retrospectiva, né, dos processos, né, que a gente falou semana passada, né, falou do processo de José, que ele passou 13 anos de sofrimentos, de injustiças, de situações terríveis, de maus tratos, enfim. Mas ele viveu mais 80 anos de vitórias. E quando eu falei sobre isso no culto, me veio a minha própria vida, né? Que ela testemunha quase todo dia nos programas. Foram 7 anos de processos. Processo, não sabia se ia viver, é um acidente aqui, epilepsia ali, ou quase perdendo o braço aqui. Quantas situações. Mas que graças a Deus aqui no começo do ano,
a gente já celebra 30 anos de vitória. Então, 7 anos de processo. Quando você está no processo, nossa, é um dia, 1 minuto de cada vez. Mas depois, olha quanto já passou. E olhando aquela nave linda, essa igreja linda, telão, coral, música, esse forro, tudo tão bonito. E lembrar, não do tempo da Celso, mas do tempo lá da Coutinho, que ela fala bastante. Aquele prédio simples, que começou lá, com as dificuldades, que não cabiam 100 pessoas. E quando ela começou, que ela começou para apoiar o pastor falou, melhor uma igreja para 100 pessoas, porque são 100 problemas. E ela falou, não, eu não penso assim. Aonde Deus colocou ela não para ser a apoiadora, a financiadora, a coluna daquele lugar, mas para ser o sacerdote daquele lugar. E os processos, quase 30 anos. E esse é o teto? Claro que não. Esse momento que nós vivemos é o teto que ela acredita? Com certeza não. Mas olha quanta coisa já passou. E aqueles que ela fala nos cultos, fala nos programas, aqueles do tempo da Celso, por exemplo, que começaram e abandonaram, e cada semana ia saindo um, cada dia às vezes que você saía um, voltava para o interior, desistia, porque esse barco vai afundar, esse negócio não vai dar certo. Não quiseram passar pelos processos. Hoje nós temos outros processos. Às vezes, dependendo da situação, até mais difíceis do que aqueles. Mas aquele foi um processo. E nós estamos aqui. Você está aqui. Quantos processos que você já passou. E é por isso que você está aqui. Mas eu não estou satisfeito com a minha vida, com os meus resultados. Aí é cada um analisando se você tem feito de acordo com as regras de Deus, ou se você tem tido resultados, porque você tem feito do próprio modo, ao próprio modo. Porque você está aqui, então você tem vida, você tem oportunidade. O Ebenezer, até que Deus te sustentou. Não gostei disso, não gostei daquilo, queria estar assim, queria estar assado. Pois é, nós somos o resultado de escolhas. A gente pode não gostar, mas a gente tem que entender que é assim mesmo. Então muda a semente. Eu faço escolhas novas, ou eu continuo fazendo as escolhas certas, perseverantemente, e avançando, e olhando para trás, Deus me livrou daquilo outro, e vai me livrar de novo. Mas se eu começo e paro, eu vou e eu volto, eu não vou sair do lugar. Então nós estamos aqui por conta de uma semeadura, seja ela boa, seja ela ruim. O nosso dia a dia, a nossa vida, a fotografia deste momento da nossa vida é resultado de semeaduras. Então, se elas são boas, as colheitas, então continuamos plantando coisas boas. Se eu estou insatisfeito, é inteligente eu já ter começado a mudar essa semente, para a gente acabar logo com essa colheita velha, para a gente começar logo a colher a coisa boa. Então, é uma insanidade muitas pessoas terem uma postura de autossabotagem, é uma insanidade, conhecendo a palavra, como nós pregamos nesse ministério. E a pessoa trabalhando para perder. Depois perde, aí quer de volta. Quantos que trabalham para casar, trabalham para ser promovidas no seu trabalho, aí quando consegue, começa a se sabotar. Começa a agir no orgulho, começa a fazer do próprio modo, não segue os princípios da palavra, aí perde. Aí a hora que perde, aí quer de volta. Muitos vivem assim, infelizmente. Luta, depois ele luta para perder, porque é um padrão. Ninguém é coroado vencedor se não competir com as regras próprias, certas. Então, eu quero uma vida próspera, uma vida abençoada, mas fazendo do meu jeito. Que é o que eu gosto de comparar, né? Tem gente que vive no modo reptiliano. Tem uns vídeos, que você já deve ter visto essas coisas, que
que os caras jogam uma galinha onde tem um monte de jacaré, ou jogam um pedaço de carne, qualquer coisa assim, o próprio impacto dela no chão, assim, da carne e tal, a vibração faz eles agirem de uma forma automática. E às vezes pega o braço do jacaré do lado, pega o rabo do lado, eles não pensam. É instinto puro. Então tem muita gente que vive assim, é por instinto. Então você vai falar alguma coisa para ajudar ela já se fecha, ela já quer atacar, ela já quer criticar, porque você também faz isso. Não, mas não foi essa a ideia, não foi esse o propósito. Aí a palavra está vindo, a pessoa está falando, está me atacando. Porque é o que a gente ouve, né? São as feridas. A pessoa ela não está curada, então ela está sempre achando que tem alguém querendo pegar ela. São pessoas que vivem no instinto, ela não trabalha uma mente consciente. Tem uma estimativa que a gente tem, que a gente vive mais ou menos 5% do nosso consciente. Os 95%, a gente vive no modo automático, do nosso subconsciente. Mas gente, eu estou acordado aqui, estou acordado, estou trabalhando, estou aqui no culto e tal. Então, mas a maneira que a gente vive é no nosso automático. Por isso que é tão importante nós trabalharmos para ter consciência. Consciência de quem nós somos, consciência de Deus, consciência daquilo que nós precisamos mudar. E isso só vai acontecer quando nós buscamos a Deus, quando a gente busca, Senhor, eu quero te conhecer. Quando a gente busca a Deus, para conhecer a Deus, a gente começa, nossa, eu sou assim, eu tenho esse hábito, eu tenho essa postura, eu tenho essa inveja ainda, eu tenho esse orgulho ainda, eu vou me conhecendo à medida que eu conheço a Deus, ou seja, eu vou criando consciência. E eu vou criando consciência, eu consigo mudar. Eu paro de ser como um animal, sem raciocinar, sem pensar nas consequências. Tem gente que vai e ela parece um touro desgovernado, um carro sem freio. Ela vai, ela não quer saber, ela acaba com a família, ela acaba com a saúde dela, ela destrói os relacionamentos dela, porque parece um touro desgovernado. E ela vai, ela não quer saber, ela xinga, ela briga, ela bate, ela não quer saber de nada, ela sai batendo porta, ela joga tudo para o alto. É uma pessoa reptiliana, uma pessoa irracional. Um animal, ele age por instinto. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele age pelo Espírito de Deus. Ele tem consciência do que ele tem que fazer. A gente lê o Salmo de Asaf. O Salmo de Asaf, ele mostra exatamente isso. Asaf, ele fala, eu agi como um animal irracional. Por que ele agiu como um animal irracional, pessoal? Porque ele se afastou de Deus. Porque ele tirou os olhos de Deus. E quando ele tirou os olhos de Deus, o coração dele começou a azedar. Começou a se amargurar. Quando ele se distraiu olhando para a vida dos outros. Quando ele parou de olhar para a vida dele, para as bênçãos dele, para tudo que Deus tinha feito na vida dele, ele começou a olhar para a vida dos outros, ele começou a alimentar a inveja, ele começou a comparar com o ímpio, eu só sofro dia e noite. O ímpio está sempre bonito, cheiroso, rico, próspero, ele só tem felicidade. E olha que o Asaf nem tinha Instagram na época dele. Imagina hoje. Quantos casamentos que o casal, principalmente mulher, fica lá remoendo coisa, porque ela vê lá no Instagram o cara que deu a flor, que fez isso, que tirou a foto, que olha que casamento maravilhoso, e olha lá, e cada dia, um dia está em Paris, outro dia está em Bahamas, outro dia está em Bora Bora, outro dia está em Acapulco, outro dia está em Miami. Meu Deus, ela é rica, é milionária, ela não faz outra coisa, só viaja. A vida de Asaf. Os ímpios estão sempre bonitos, prósperos, e nada dá errado para eles, e eu todo dia, escravo, escravizado. Eu todo dia eu só faço o que eu passo é sofrimento. Vai lá ler o Salmo de Asaf depois. Então ele começa a alimentar um monte de bobagens. Até que entrei em teu santuário e percebi o destino deles. Agora eu acordei para a vida. Agora eu acordei para a vida. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado, mas muitas vezes a gente está aqui, querendo fazer do nosso jeito.
Aí a gente reclama, por que minha vida não vai? Eu não me submeto. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu continuo criticando o outro. Tem um monte de gente, um monte de crente que a modalidade dele é fofoca. Você sabe disso? Quanto crente que vive fofocando. E finge que é crente, finge que é um comentário espiritual. Oh, irmã, vamos orar pelo fulano, porque você sabe, está com um problema assim no casamento. Vamos orar, a conversa fiada para falar dos outros. Está vendo ali, ó? Tá, já mudou de carro, deve estar com uma coisa acontecendo. Mudou de casa, está numa casa menor, ó, será que está acontecendo alguma coisa? Rapaz, para com isso. Falando dos outros, cuscuiando a vida dos outros, perguntando a vida dos outros. Cuida da sua vida. Tem gente que perde muito tempo. O Fer gosta de brincar com isso, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E a pessoa fica indo lá atrás de cuidar da outra, a sua já está com tanta situação para você resolver, e você está tão preocupado. Está nada, é curioso mesmo. Muitos estão apegados ainda a uma imagem. Como a bispa falou ontem, dos escudos de bronze. O que importa é que quando brilha aparece ouro. Então mantém aquela casca, aquela imagem. Aqui na igreja, aquele casal unido. Né? No Instagram está tudo certo. Mas que vida medíocre é essa? Pessoas apegadas a ter e não em ser. Não a se tornar. Não a pagar o preço para se tornar aquilo que importa para ela é parecer. Isso é muito triste, mas a gente vive, infelizmente, nesse tempo da imagem. Sempre foi assim, mas nunca tanto como hoje. Sempre foi assim. Você vê até na Bíblia, né? Não, porque agora as pessoas vão ver isso, porque agora as mulheres vão dizer isso. Ou seja, o que importa, o povo está falando bem de mim. E hoje, o que importa é as pessoas estarem pensando bem de mim. Pensando que a minha vida está assim. Não, a gente precisa botar força para se tornar. Aí a pessoa não vive o hoje. Não faz o melhor que ela pode hoje. Ela fica remoendo a misérias, passado, imaginando aquele futuro utópico. Não, porque um dia farei, um dia viverei, mas sem plantar. Um dia vai acontecer alguma coisa sem eu plantar por essa coisa? Não, porque a minha família vai ser abençoada, e eu vou ser próspero, e meu casamento uma maravilha, os meus filhos incríveis, em nome de Jesus, mas eu não planto por isso. Eu não planto. Eu não planto excelência, eu não planto integridade, eu não planto fé, eu não coloco os valores, os princípios naquela casa, eu não sou o sacerdote daquele lar. Eu não sou a coluna espiritual daquele lar. Eu não me posiciono, eu não assumo o controle da minha vida, eu ainda sou um instável. Como a gente vê Rúben. Jacó, quando ele fala de Rúben, ele enxergava naquele rapaz o melhor dos 12 filhos dele. Mas Rúben, inconstante, instável, como as águas, você já não será mais excelente. Ele era o número 1, literalmente, o primeiro filho, o primeiro sinal da força dele. Superior em tudo, mas ninguém é excelente em sendo instável. Ninguém vai ser superior, ninguém vai ser o número 1 sendo o instável, o inconsequente, o estabanado, o desequilibrado, o descontrolado. Não tem excelência com descontrole. Não tem uma pessoa excelente sendo instável. Não tem excelência com instabilidade. Não mistura uma coisa com a outra. É água e óleo. Senhor, eu quero ser excelente, eu quero ser o número 1 na minha empresa. Indisciplinado? Não, porque eu quero um casamento abençoado. Inconstante? Não dá. Um dia está orando, outro dia está gritando. Um dia está abençoando, outro dia está amaldiçoando. Pode uma mesma fonte sair água boa e água amarga? Água doce e água salgada? Não. Mas a boca de muitos é assim. Agora abençoa, lá em casa amaldiçoa.
Aqui passa, concorda com a vitória no trabalho, tal, chega lá que esse negócio não dá para nada, esse funcionário não vale nada, essa empresa, esse salário. Aí a gente fala, vamos orar com a família, vamos orar pela nossa casa, vamos buscar pela nossa família. Senhor, muda meu marido, muda minha esposa, abençoa os meus filhos, já salvo meus filhos, eu declaro os meus filhos, eu boto a mão na cadeira, eu declaro a minha família aqui, sentado junto comigo. Aí chega lá, rapaz, você não muda, você não muda. Ah, mas você está declarando que ele não muda mesmo. Não, mas eu estou dizendo que ele não mudou mesmo. Então, mas não é assim. Eu não peço a mudança de ninguém. A própria pessoa, como a bispa falou já, quem tem que estar mais comprometido com a sua mudança é você. A gente não pode querer mais que a outra pessoa. Ah, mas o que eu faço? Mude você. Cuide você das suas dificuldades, dos seus problemas. Você não pode mudar ninguém, eu não posso mudar você, nem você pode me mudar. Eu não mudo a Mariana, nem a Mariana consegue me mudar, se eu não quiser. Ou eu adquiro a bendita consciência e me alinho à vontade do Senhor, ou não tem jeito. Aí a pessoa fala, não, porque eu queria fazer isso. Por que não faz hoje? Ah, não, porque quando eu tiver isso, não, eu não vou ter. Faça hoje. Quais as coisas que você talvez está jogando lá para frente? Porque é uma maneira da gente se sabotar, mas é uma maneira também da gente se convencer que a gente está tentando. Porque eu gostaria de fazer muito isso. Sempre uma vida de momento, sempre jogando para o futuro e não uma construção sólida. Então faço hoje. Ah, eu quero aprender inglês. Porque quando eu tiver tempo, eu vou estudar inglês. Não, eu nunca vou ter tempo. Alguma coisa vai... Ou eu coloco uma prioridade, ou eu não vou conseguir. Ah, porque eu não tenho tempo para estar mais na igreja. Eu não vou ter tempo mesmo. Se eu não colocar como uma prioridade. Ah, eu não tenho muito tempo para fazer o cultinho, ficar com a minha família. Por quê? Porque não é uma prioridade. Pode perceber, você tem uma rotina, não tem? Você fala assim, não, eu preciso ir no médico. Você não encaixa um horário? Você precisa levar o carro na oficina. Você tem uma rotina, você está lá correndo. Deu um problema. Você encaixa um horário. Ou seja, tudo é administrar. Se eu não administro o meu tempo, ou seja, se eu não boto aquilo como prioridade, nunca vai acontecer. Nada vai acontecer sozinho. Eu tenho que provocar as minhas mudanças. Mas a pessoa fala, não, porque quando eu fizer, quando eu tiver... Não, nunca vou ter, nunca vai acontecer. Nunca, se eu não colocar prioridade. Ah, porque eu não tenho tempo, tem gente que está indo para a segunda rodada que ela leu a Bíblia, tem gente que nem começou. Ah, porque eu estou sem tempo. Prioridade. 3 capítulos por dia, 4 capítulos. Meia hora. É a vida, vai matar? Com certeza, se você analisar lá no seu celular, você fica muito mais, você fica umas 2, 3 horas, às vezes, de bobeira. Às vezes é o tempo do trânsito, é o tempo que você está esperando alguma coisa, que a pessoa podia estar ouvindo, estudando, assistindo os programas, lendo a Bíblia, carregando. Às vezes você vai fazer uma viagem, o que eu sempre estou na minha bagagem é a Bíblia. Quanto tempo que a pessoa perde? Às vezes a pessoa está no metrô, está no ônibus, ela está só vendo um videozinho bobo de Instagram. Ou pior, TikTok. Quando ela poderia estar escutando um programa, quando ela poderia estar lendo a Bíblia dela, mas nunca tem tempo para nada. Então são prioridades. Jeremias 12:5, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, plano, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Eu quero mais, mas eu não dou conta de nada, não boto força para nada. Eu vou viver, eu vou conquistar. Como? Mas eu não passo nos mínimos testes. Eu quero competir com cavalos.
Eu quero coisa grande, eu quero estar lá em cima, sempre por cabeça, nunca por baixo. Mas eu estou cansado com homens, eu não passo nos mínimos testes. Eu quero ser o CEO da minha empresa. Mas eu aqui, onde eu estou, eu não sou um bom servo. Eu quero coisas incríveis. Ok, eu posso querer. Mas se eu não tiver atitude para isso, eu nunca serei. Então não adianta eu falar, não, eu vou viver, eu vou declarar, tem que declarar mesmo, tem que profetizar mesmo, mas a fé sem obras, ela é o quê, pessoal? É morta. A fé sem obras, ela é morta. Será que você vive ainda de projetos ou você vive o agora? Vive de sonhos futuros, mas como é que eu vou chegar naquele sonho? Plantando hoje. Mudando hoje. Sendo fiel no pouco hoje. Para Deus me colocar no muito amanhã. Para quando eu receber uma oportunidade, eu já ter me preparado. José se preparou por 13 anos, ele não ficou lá. Eu sou um escravo. Eu sou um presidiário. Então eu vou ficar aqui sentado na minha cela, chorando as pitangas, vou ficar aqui reclamando da minha vida, e Deus foi injusto comigo, e a minha vida não vai. Quando tivesse o momento dele ser promovido, ele poderia até decifrar o sonho do faraó, mas ele não teria tido a capacidade, ele não teria sido treinado para aquela oportunidade. Então, se eu não me preparo, que oportunidade é essa que Deus vai me dar? Para me matar? Para me envergonhar mais? Aí Deus me bota numa posição, fico igual barata tonta, não sei o que faço bobagens. Por quê? Porque eu não me preparei. Então Deus nunca vai me promover, o meu nome nunca vai ser assoprado. Às vezes a gente faz essa oração, Senhor, assopra o meu nome no ouvido do fulano. Eu não estudo, eu não sou o melhor no meu setor, eu não faço o processo seletivo, eu não mando currículo, eu não me aperfeiçoo, eu não faço uma reciclagem, eu não faço nada. Eu não me destaco em nada. E eu quero que Deus me promova? Por quê? Se tem um monte de ímpio aí, com sangue nos olhos, aí com faca nos dentes, querendo crescer, querendo progredir, e o outro lá, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não, a palavra diz, como a bispa fala bastante, o povo não lê a Bíblia, que não é o seu caso, obviamente, que nós somos colaboradores, cooperadores. Se a gente não fizer a nossa parte, como é que Deus consegue fazer a dele? Se eu não me disciplino, se eu não mudo os meus hábitos, se eu não faço pelas regras de Deus, como é que a minha vida vai andar? Se eu não sou fiel no pouco, como é que eu serei fiel no muito? Então muitos vivem nessa ordem errada. Quando eu tiver isso, eu vou fazer. Não, eu faço hoje. Quando meu marido mudar, eu vou ser assim. Quando essa situação financeira mudar, eu vou ser isso, eu vou ser fiel nisso, eu vou ser o coluna dessa área, eu vou ser um dizimista ofertante nessa área. Quando eu ganhar mais, eu vou ser ofertante. Não. Eu faço hoje. Eu faço para ter. Eu planto para colher. Eu não colho sem plantar. Eu planto para colher, mas eu não colho sem plantar. A gente sabe, mas falta resiliência na maioria das pessoas. Falta essa resistência, esse caráter firme, que a pessoa sabe o que ela tem que fazer e ela faz. Então, saber entender como é aquele culto, da fidelidade do dia a dia. Saber e entender que o que determina o meu futuro não é o amanhã, é o hoje. O que determina o meu futuro é o dia a dia monótono, o dia a dia repetitivo, o dia a dia, muitas vezes, que você não está vendo resultados, mas você está plantando por resultados. Você está mantendo a sua integridade, você está buscando em Deus, você está trabalhando o seu caráter, você está buscando o crescimento. Aí eu te pergunto, onde você estaria se você estivesse fazendo aquilo que você sabe que deveria fazer, mas não quis? Pensa, seja na sua vida profissional, seja na sua família, seja na sua vida com Deus.
Quantas pessoas que começam, vêm no primeiro dia de um propósito e depois para. Literalmente, vem no primeiro dia, a gente fala isso direto, porque é algo angustiante para a gente não queria que fosse assim. Porque a gente tem visto aqueles que têm passado pelos processos e testemunhado ano após ano vitória, e aquele que está lá, congelado há 15 anos no mesmo lugar. Infelizmente. Então você analisa, seja na sua vida profissional, seja na sua família, no seu casamento, onde você estaria se você estivesse fazendo aquilo que você lá atrás não quis fazer. Eu já vi gente que ficou falando que não tinha tempo para a faculdade, tinha tempo para estudar. O tempo que ele perdeu, ele podia ter feito 2 faculdades. Porque o tempo está passando comigo, gostando ou não gostando, fazendo ou não fazendo. O tempo está passando. Então, se você olhar para trás e analisar hoje, que você fala, se você estivesse fazendo aquilo que é necessário, você olha para trás, onde você estaria? Como estaria a sua família? Se você lá atrás tivesse buscado com mais seriedade. Onde você estaria profissionalmente se você lá atrás tivesse tido uma disciplina, um foco, tal. Então a gente sabe. Mas falta disposição em romper. Mas agora? Vou ficar martirizando. Porque é minha vida. Não. A gente não chora leite derramado. A gente tem consciência e a gente faz diferente a partir de agora. Ficar falando, porque eu perdi tanto tempo, porque agora... Não, aí também não funciona. Ficar se maltratando, e agora? Não dá mais. Ok, o tempo já foi. O que eu não fiz como pai, o que eu não fiz como profissional, o que eu não fiz como marido, o que eu não fiz. Mas agora eu posso fazer. Então não choro o leite derramado. Isso é algo muito importante. Eu fiz tantas escolhas erradas na minha vida. Ok. Agora vamos parar de fazer então. Simples assim. Esqueçam que se foi. Olha para frente. Esqueçam do passado. Mas não dá para esquecer. Então muda. Porque o passado, se eu não mudo ele continua sendo meu presente. Aí lá na frente ele vai ser o meu passado. Mas por quê? Porque eu continuo no mesmo padrão. Aqui em 2 Timóteo diz assim, 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, nós temos lutado as guerras certas. Você tem lutado qual combate? Qual combate? É um bom combate? Terminei a corrida. Você tem corrido? Porque quem corre, não fica perdendo tempo. Quem corre está em movimento. Mas tem que ser uma boa corrida. Para que a gente termine bem. Então a gente precisa das boas lutas. Dos bons combates. E das corridas certas. Não é a loucura, estou correndo, estou desesperado, correndo para lá e para cá. Não, correndo em movimento, as boas corridas. Estou lá, no foco, vou terminar bem. Terminei a corrida, fazendo o que a gente está fazendo hoje. Terminaremos bem a nossa corrida? Terminaremos bem o nosso projeto de vida? Guardei a fé. Se eu guardo a fé, se eu tenho que guardar a fé, quer dizer que eu posso perder a fé. Eu posso não correr a boa corrida, não lutar os bons combates e desanimar, perder a minha fé. Então nós precisamos analisar tudo o que está acontecendo. Nós estamos em movimento, estamos competindo, queremos competir com cavalos, mas já estamos cansados com os homens. Queremos coisas grandes, mas nas coisas mínimas eu não tenho dado condições a Deus. Hebreus 12:1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, preste atenção pessoal, por tão grande nuvem de testemunhas, fala comigo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. De novo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos. Vamos juntos pessoal, e corramos. Com perseverança, a corrida que nos é proposta. Então, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O que tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado? Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas.
A gente está vendo a vida do outro, a gente tem a Bíblia, a gente tem o mundo. Olha quantas testemunhas que você vê que estão vencendo e que estão sendo derrotadas. Então, será que a gente não está carregando ainda coisas que nos atrapalham? O que nos atrapalha? É a indisciplina? É o orgulho? É a falta de disposição de fazer o que tem que fazer? Por quê? Por quê? É orgulho. É mágoa ainda? O que tem atrapalhado? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. A gente tem uma nuvem tão grande de testemunhas. Eu tenho meu pai, eu tenho o meu familiar, eu tenho os meus avós, eu tenho os meus colegas de trabalho, eu tenho a minha vizinha. Eu estou vendo o resultado de escolhas erradas. Então eu não quero o padrão dos meus pais, eu não quero o padrão dos meus avós, eu não quero. Todo mundo da minha família é separado, todo mundo da minha família tem problema com vício, todos os filhos aqui têm problema com imoralidade. Eu vou ver o que está me atrapalhando, o que está me fazendo seguir os mesmos passos das outras gerações. É a preguiça espiritual, é a malandragem, é a religiosidade, que fica sempre achando que é melhor que o outro, e acusa, e aponta o dedo, mas não bota força para mudar ele. Então o que está atrapalhando? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que atrapalha? Ainda não tem maturidade de ter um celular, porque vira e mexe escorrega na pornografia, e vai para... Então tira. O que a palavra diz? Se teu olho te escandaliza, arranca o olho. Se só tua mão te escandaliza, arranca a mão. Arranca o que te atrapalha. Toma decisão firme. E do pecado que nos envolve. Será que a gente está carregando pecados aí? Pecados de estimação, falsidade, sentimentos, mágoas. É uma pessoa falsa, que gosta de ser bajulado, ou que bajula os outros para ver se consegue alguma coisa, a motivação e intenção errada. Não é sincero. O pecado que envolve é a mentira. Ainda mente. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos por esse caminho. Deus colocou esse caminho para você. Em momentos de pressão, o que tem saído de nós? Tem saído o quê? Se eu tenho o Espírito Santo, tem saído amor, tem saído fé, tem saído temor, tem saído equilíbrio. Porque eu sei a corrida que eu quero terminar, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu estou de acordo com as regras certas. 1 Coríntios 9, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Qual é o prêmio que você quer? Qual a restauração que você quer? Qual o fim que você quer? Corra de tal maneira que você persiga esse prêmio, essa corrida que foi proposta a você, de uma vida plena e abundante. A mudança da sua vida não depende de Deus, depende de mim, de você. Nós precisamos acordar, a gente tem uma tendência a sempre esperar que alguém mude, que alguém faça, que alguma coisa aconteça. Não, acontece dentro, para depois acontecer aqui fora. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem, fala, submissão. Se eu não me submeto a Deus, eu vou me submeter ao diabo. É simples assim. Então, se você quer uma vida abençoada, você tem que se submeter. Eles se submetem a um treinamento rigoroso. As Olimpíadas tem atleta ali de final de semana? Tem aqueles tiozão barrigudo que só joga de domingo, de sábado? Tem, pessoal? Não. Nas Olimpíadas é só altíssimo nível. É cara que está treinando a vida toda, desde 8, 10, 12 anos, que está treinando há 8 anos só para aquele momento, para aquela Olimpíada. Que às vezes por um milésimo, igual aquelas corridas, né, de 100 metros, os caras estão treinando há 4, 5, 6, 10 anos. Por conta de um milésimo, acabou tudo. Parece ingrato, né? Pois é.
É o treinamento rigoroso. Treinamento, aquelas provas de piscina, por exemplo. Os caras estão lá treinando há anos, passando em água gelada. Que a água deles não é aquecida, não. É todo dia de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o cara está lá naquela piscina. Nadando o dia inteiro. 6, 8 horas, nadando o dia inteiro. Querendo aumentar um segundo, um milésimo, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Então é um treinamento rigoroso. Ninguém que está em altas posições chegou lá porque é um indisciplinado, um preguiçoso, um acomodado. Não, é porque ele tem alto nível de excelência. Então ele entendeu o que ele tem que fazer. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Lembra aquelas estátuas, geralmente a estátua dos gregos, que tinha aquela coroazinha com umas folhinhas? Lembra? Aquela é a folhinha de louro. Folhinha de louro que você faz e bota no feijão. Aquela era a coroa que Paulo fala, que logo perece. Daqui a pouco ela seca. Mas para eles era uma honra. Era uma grande honra. Mas eles treinaram para estar lá. Mas é uma coroa que logo perece, logo seca. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa, fala comigo, que dura para sempre. O legado, a vida com Deus, a marca que nós deixamos, nós lutamos para ganhar uma coroa eterna. Sendo assim, entendendo tudo isso, tendo visão, discernimento de tudo isso, sendo assim, não corro como quem corre, fala comigo, sem alvo. Tem gente que está aí, acorda às 5:30 da manhã, e está lá, e corre, e vai, e volta, e chega em casa quase meia-noite, e tal. Mas qual é o alvo dele? Só está desgastando a vida dele, o tempo dele, a saúde dele, e está lá triste, infeliz. Por quê? Porque ele não tem um alvo, ele só está fazendo, só está correndo. Mas a gente precisa ter um alvo. A gente precisa ter um alvo, uma meta. Onde eu quero chegar fazendo isso? Se eu não tiver algo claro, sem visão, o povo perece. A visão me impõe limite. Sem visão, eu vivo de forma desregrada, mas com visão, eu quero relacionamento, eu sei o relacionamento que eu quero a saúde, eu sei a saúde que eu quero ter, eu sei a posição profissional que eu quero ter, eu tenho visão, eu sei que eu vou trabalhar por isso, fazendo isso, eu vou chegar naquilo. Então eu não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Estou perdendo tempo na minha vida, gastando energia e esmurrando o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Não vou fazer do meu jeito. Eu não vou fazer as minhas vontades. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E faço dele o meu escravo. Não, eu sou escravo do Senhor. Eu não vou ser mais escravo do pecado. Eu vou tirar tudo que me atrapalha. Faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos eu mesmo não venha a ser reprovado. Ouvi tantas palavras, preguei tantas palavras, falei de Jesus para tantas pessoas e eu mesmo sou reprovado? Não, eu não vou correr sem alvo, eu não vou lutar sem objetivo, eu vou lutar as guerras certas, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou quebrar o meu orgulho, eu vou tirar a preguiça, a procrastinação, a incredulidade da minha vida, porque eu tenho um alvo, eu quero um prêmio, uma coroa que dura para sempre. Então, como nós falamos no começo, todos os que competem nos jogos, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. A regra é clara aqui. Ou eu me submeto à vontade do Senhor, e a vontade do Senhor se torna minha vontade também, ou eu nunca vou ser coroado com aquilo que é eterno. Se eu não mantenho a minha fidelidade, a minha estabilidade, a minha consistência, a minha integridade, eu nunca vou chegar nesse alvo.
que eu digo que eu tenho, porque eu não planto por isso. Então, pessoal, vamos tomar as nossas decisões. Ou eu me submeto a Deus, ou eu vou me submeter ao diabo. Guarda isso, não tem meio termo. Ou eu me submeto àquilo que Deus quer de mim, ou eu vou criar um Deus que me convence. Não, não precisa de tudo isso. Lembra da serpente com a Eva? Não é bem assim, não vai dar errado não, pode fazer do seu jeito. É a cabeça do mundo, é a cabeça do mundo. Faz do seu jeito que vai dar certo. Faz o casamento de qualquer jeito que vai dar certo. Se não der certo, você troca, vai para outro e assim vai. Essa vida descartável, essa vida vazia, sem coisa sólida. Mas você não é assim. Você tem a palavra, você tem valores, você tem as condições de ter um destino totalmente diferente do que talvez seus colegas, seus familiares. Então vamos tomar as nossas decisões, vamos seguir as regras certas, vamos nos submeter à palavra do Senhor de forma convicta. Não dá 15 dias retrocedo, não. Uma vida para terminar bem a corrida, guardando a fé, combatendo os bons combates, correndo a corrida que nos foi proposta. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. E com base em tudo isso que nós falamos, quais as decisões que você toma na sua vida? Quais as definições que você estabelece de sair daqui, não mais fazendo as coisas do seu próprio jeito, ao seu próprio modo, sem seguir as regras do Senhor, sem seguir as regras da Bíblia, da palavra de Deus? Quais as suas decisões? Quais as decisões que você já estabelece na sua vida espiritual, na sua disciplina? Quais as coisas que você tira do seu caminho, que te atrapalha? O pecado que te envolve, que às vezes fica lá te rondando. Quais as situações que você vê que você tem sido mais atacado? É na falsidade, na imoralidade, na carnalidade, nos desequilíbrios, nas inconsequências. Quem tem o Espírito de Deus transmite o Espírito de Deus. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho temor, eu tenho amor, eu tenho excelência, eu dou os passos de fé, eu sou intencional, eu não faço aquilo que a minha carne está falando, ou aquilo que eu estou com vontade, mas eu dou os passos de fé. Mas se eu não tenho o Espírito de Deus, eu sou um touro desgovernado, um carro sem freio. Eu vou trombando em tudo, eu vou tomando decisões inconsequentes. Então tome as suas decisões. Nenhum atleta é coroado se ele não seguir as regras próprias daquele esporte. Nós nunca vamos ter uma vida incrível se nós seguirmos as regras da nossa cabeça ou aquilo que todo mundo faz. Nós vamos ser vencedores, coroados, abençoados, seguindo as regras do Senhor, da palavra de Deus. Então todos aqui sabem o que tem que fazer. Agora precisa fazer. Precisa fazer. Porque para entrar no ambiente você submete aquelas regras. Então para viver uma vida plena e abundante, eu me submeto a Deus. Eu busco a Jesus. Eu creio em Jesus. E crer em Jesus a gente já sabe. Eu creio quando eu obedeço. Porque eu faço o que eu acredito. Você faz o que você acredita. Se você fala uma coisa, você diz, você prega para você mesmo. Mas na hora de agir, é ao contrário, é diferente, é o oposto. Aí você mostra aquilo que você acredita. Então tome as suas decisões. Não saia daqui da mesma maneira. Cada oportunidade é a única oportunidade que nós temos. A gente não sabe se a gente vai ter amanhã, se a gente vai terminar esse dia.
Nós estamos preparados? Nós estamos preparados? Nós temos nos preparado? Fala com o Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda. Às vezes tem coisas que você tem lutas internas que realmente são coisas complicadas. Mas nós temos graça, nós temos o favor de Deus. Nós temos um processo, lembra do processo? Lembra do processo? Quem está vivendo o processo é desagradável, é um minuto que você está vivendo após o outro. Mas quando você passa, você olha para trás, olha, graças a Deus. Mas eu mantive a fidelidade. Eu dei os passos de fé, eu fui intencional. Olha José, 13 anos de sofrimento, mas 80 de bênçãos. Mas olha só, integridade não é só passar por sofrimento, é dar as respostas certas. As respostas certas. Porque se ele não tivesse dado as respostas certas, ele poderia ter vivido 80 anos de derrota também. Mas como ele deu as respostas certas, ele manteve a fidelidade, ele não se amargurou, ele foi fiel ao Senhor, fiel ao patrão dele, ele foi honesto, ele foi íntegro, ninguém pegava erro nele, ele não foi desonesto. Ou seja, ele fez o que a carne dele não queria que ele fizesse. Ele foi íntegro, onde muitas pessoas já teriam deixado, abandonado, quer saber, não está valendo nada, igual a mulher de Jó. O que você está fazendo, Jó? Olha a tua vida, Jó. De que te vale essa sua fidelidade, Jó? Abandona, amaldiçoa a Deus e morre, deixa para lá. Olha aí, mulher, você fala igual uma insensata, igual uma louca. A gente só vai receber a parte boa de Deus, não vai aprender a receber a parte ruim? Graças a Deus que tinha Jó na vida daquela mulher. Porque ele terminou 2 vezes mais abençoado e ela foi junto nessa bênção. Ele não cedeu. Isso realmente mostra um caráter forte. Tem gente que fala, não, porque eu tenho personalidade forte. Mas é um descontrolado. Não leva o desaforo para casa, é um descontrolado. Quem é homem de verdade, mulher de verdade, quem tem um caráter forte de verdade, é esse tipo. É como Davi. Você acha que Davi tinha medo de alguém? Mas ele tinha temor a Deus. Não vou tocar em Saul. Eu posso matar o Saul, mas eu não vou. O Jó, de que me vale essa fidelidade? Não, em nenhum momento Jó pecou contra o Senhor. Isso é ter um caráter forte. Isso é ter uma personalidade forte. E não é a força da nossa carne, é a força do Espírito. José foi um homem de um caráter forte. Você não vê ele matando ninguém com uma espada. Mas o caráter dele era violento. Então Deus espera isso da nossa parte. Que a gente dê os passos firmes. Pise firme. Pise, dê passos seguros. Não, Senhor. Eu não vou mais ficar escorregando na casca de banana. Eu vou e paro. E ando um pouquinho e retrocedo. Não, eu vou dar os passos certos. Eu vou me submeter à sua regra. Posso levar 1 ano, 2, 5, 10. Mas eu sei que eu estou plantando e que eu vou sair disso. Pode parecer que está demorando? Pode, mas pode ser que hoje seja o final desse processo. Pode ser que amanhã seja o final desse processo. A gente não sabe. O que importa é que Deus está olhando para nós. Quais as respostas que nós estamos dando? Estamos correndo a boa corrida? Vamos terminar bem a nossa corrida? Estamos guardando a nossa fé? Estamos entrando nas regras do Senhor? Vivendo pelas regras do Senhor, da palavra de Deus? Então eu vou ter a vitória, porque Deus não falha. Então confie, como nós sempre temos falado. Confie na fidelidade de Deus. Deus não falha. Então não falhe você também. Não desanime, não retroceda, não abandone o que você está fazendo. Pode ser que hoje seja o final desse seu processo. José estava no calabouço, na prisão, suja, úmida, escura.
Mas foi naquele dia que ele foi chamado, ó, vai se barbear que você vai lá para falar com o rei. E o rei quer falar com você. Como assim? O que o rei quer comigo? Pois é hoje. Então acredita nisso. Acredita nisso em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, com uma palavra tão abençoada que o Senhor nos envia. E eu peço que haja capacidade de cada um aqui de analisar a sua própria vida e de romper, de estabelecer, de correr a boa corrida, os bons combates, meu Pai, de fazer o que é preciso para que a nossa vida seja abençoada. Então levanta, Senhor, o teu povo, abençoa o teu povo, Senhor, que tenhamos aqui pessoas gratas, pessoas, Senhor, que valorizam as oportunidades, pessoas, Senhor, que passam pelos processos certos, que não ficam falando, perdi tanto tempo, porque eu fiz tanta coisa errada. Não, Senhor, nós temos o agora. O passado a gente não muda, mas a gente pode mudar o nosso destino, o nosso futuro, tomando as decisões hoje, Senhor. Então que haja resiliência no coração de cada um, que haja sabedoria no coração de cada um, que haja definições, determinação na mente, na vida, no estilo de vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, abra as nossas mentes, meu Pai, para que nós venhamos a correr as boas corridas, lutar, meu Pai, os bons combates, para que nós venhamos a guardar a fé, para que nós venhamos a fazer as coisas ao seu modo, não mais ao nosso modo. O nosso modo a gente já sabe o resultado que a gente vai ter. A gente sabe, se a gente estivesse fazendo o que a gente deveria estar fazendo há muito tempo, onde a gente estaria? Então que a gente tome essa decisão, Senhor. Eu não vou mais perder tempo na minha vida. Eu não vou mais ficar correndo sem alvo. Porque está todo mundo correndo. Mas muitos estão sem alvo. A vida está passando. Mas se eu não tiver um alvo, qualquer lugar está bom. Qualquer lugar serve. Não é isso que o Senhor quer para nós, meu Pai. Não uma vidinha comum, pequena. Não, mas uma grande e poderosa vida. Abençoa o teu povo, Senhor. Abre as nossas mentes. Levanta, Senhor, cada homem, mulher. Abençoa as famílias. Guarde os corações. Ajuda, meu Pai, nas questões que aquela pessoa ainda tem. Que ela venha tirar da vida dela aquilo que atrasa a vida dela, aquilo que atrapalha, os pecados, meu Pai, que ela ainda é tentada, que o Senhor dê força e que ela seja sábia, Senhor, de se afastar de tudo aquilo que desperta gatilhos, meu Deus, para que ela caia naquilo novamente, e para que tenhamos aqui homens e mulheres fortes, Senhor, cabeças, líderes, para que tenhamos aqui vencedores, meu Pai, que realmente não apenas falam e declaram, mas que dão condições para viver o melhor tempo de suas vidas, para que venham terminar este ano, Senhor, testemunhando grandes vitórias, testemunhos, rompimentos, que tenham vivido o melhor tempo das suas vidas, porque todo dia é dia de plantar, e somente terminaremos bem se vivermos bem. Só se termina bem, só se vive o mais tarde abençoado quando eu vivo este momento, o hoje, esse dia, meu Pai, esse momento é tudo que nós temos. Então que nós venhamos a dar as condições ao Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor quer fazer, mas o Senhor não trabalha sozinho. O Senhor quer pessoas de caráter, de convicção, pessoas que o Senhor possa usar, porque nós admiramos muitos homens e mulheres da Bíblia, Senhor, mas aqueles passaram e venceram. Então cabe a cada um de nós passar nos nossos testes, vencermos e sermos referência para muitas outras pessoas, Senhor. Porque é isso que o Senhor nos ensina, que a sua palavra, o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será sempre, meu Pai. Então aconteceu lá, acontece hoje e vai acontecer de novo. Então eu te peço, nos dá a visão certa, nos dá, meu Pai, a capacidade de te ouvir, para que a gente venha se submeter à sua vontade, não mais à nossa, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos por tudo, Senhor amado. Amém, amém.